Do Maná do Céu para você. Bom dia, Maná de hoje, a colheita exagerada. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, nós vamos ler lá em Êxodo 2:8. Vamos lá? Êxodo 2:8. Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai, saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Quando hoje o Senhor falou, né, a colheita exagerada, e me levou a ler aqui, né, em Êxodo. Êxodo já fala de excelência, fala da gente fazer tudo, né, com ordem, com decência, né, com a direção de Deus, né, fazer o melhor para Deus, porque tudo que a gente faz para Deus, para mostrar a glória dele, tem que ser o melhor, tem que ser bem feito, não é de qualquer jeito, né, e é com ordem, é com decência, né. E é tão tremendo que aqui, quando o Senhor hoje, né, falando, né, e aí do 2, né, o 2 para mim já é o Senhor confirmando, ou seja, falando a colheita é exagerada, e aqui o que vai nos fazer? Vai fazer a gente testemunhar, porque aqui do 8 fala do novo de Deus, porque a colheita, né, quando o Senhor está falando exagerada, que a gente nunca teve essa colheita. É isso que hoje eu fiquei, né? E agora o Senhor ministrando mais ainda. É colheita exagerada. E quando me leva para o 8, é o novo de Deus, ou seja, é uma nova colheita. E é exagerada. É que a gente nunca imaginou ou pensou. Porque hoje o Senhor falou. O Senhor tem falado de colheita, né? E eu falo que, né? Foi quando o Senhor ministrou para mim, antes de virar o ano, que era, né? Esse ano é do quê? Da gente, né? Florescer e desfrutar. E hoje o Senhor está falando a colheita exagerada, ou seja, levando para o 8 é o novo, ou seja, uma nova colheita e é exagerada, ou seja, a gente nunca imaginou. E é tão tremendo que aqui quando o Senhor me levou, né, a ler aqui, né, falando da história de Moisés, né, aí pensando, ó, quando fala aqui, né, que a filha de Faraó, foi ela que pegou Moisés ali, foi quando a mãe deixou, né, Moisés ali no rio, porque ficou com medo de vir, né, pegaram Moisés, né, e ali, porque tinha, né, o faraó tinha dado uma ordem, né, então ela ficou com medo, ela deixou o filho ali, né, e o que aconteceu? A filha de Faraó pegou ele, só que aí Moisés chorava tanto, aquilo ali, né, a fala do choro foi só tipo uma desculpa para Moisés voltar para a mãe, voltar para quem era a dona do propósito, né, Moisés. E ali é tão tremendo que Moisés, aí quando o Senhor está falando hoje de colheita exagerada, e aí eu fiquei pensando, a mãe de Moisés teve uma colheita exagerada porque foi mãe do libertador, né, ali do povo do Egito. Moisés teve uma colheita exagerada, porque primeiro, né, também teve ali a presença, tinha ali, falava com o Senhor, né, o Senhor aparecia ali para ele, olha que tremendo, e foi o libertador do povo ali, né, do Egito. E aí eu falo, o povo do Egito teve uma colheita, foi para a terra que mana leite e mel, ou seja, teve uma colheita exagerada. E outra, nós estamos vivendo essa colheita exagerada porque nós estamos falando dele, da história dele até hoje, ele nos inspira, nos mostra aqui, né, como que foi ali o trajeto dele, né, até para falar pra gente, né, e é tão tremendo que aqui o Senhor, quando fala de propósito, o Senhor sempre me leva a ler aqui para entender, né, a história ali de Moisés, como Moisés foi, assim é o Senhor conosco, e falando, né, o propósito é grande, não é pequeno. Até porque o Senhor não dá nenhum propósito que é só pra gente, só abençoar nós. Não, é para abençoar nós, abençoar nossa família e abençoar multidões. Abençoar pessoas que a gente nem imagina. Até porque nós estamos sendo abençoados com a história de Moisés. Olha para você ver que tremendo isso. E quando hoje o Senhor está falando, né? A colheita exagerada, e quando o Senhor falou a colheita, aqui até o Senhor até me falou assim, o que? A colheita é individual, porque o propósito é individual, cada um de nós temos um propósito. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, pergunta para o Senhor, porque o propósito é para cada um. O Senhor tem um propósito grandioso, maravilhoso, porque vai mostrar a glória dele, e não é pequeno porque o Senhor faz algo em nós, através de nós, e não é só para nós, é para abençoar muita gente. O Senhor já sabe, então o Senhor coloca um propósito para cada um com uma direção, ou seja, faz parte do plano maior do Senhor, né? E é tão tremendo que quando ele fala aqui da colheita exagerada, eu já penso também que inclui a eternidade, da gente morar no céu, que a gente nem imagina como vai ser. Ali também já é uma colheita da gente, né, chegar e ir morar no céu com o Senhor. Por isso que a gente tem que saber que há um propósito, e o propósito maior é do Senhor levar a gente a morar no céu. E quando o Senhor está falando aqui a colheita exagerada, é o quê? É uma colheita nova. É algo que a gente nem imagina. E aqui, quando o Senhor hoje falou, né, aqui falando de Moisés, até para a gente ver tudo que Moisés viveu, mas a gente também saber que cada um tem um propósito. E quando o Senhor está falando da colheita exagerada, é o que? É a gente saber, lembrando que o Senhor falou sábado com a gente, do que?
Coração ensinável e obediente. Para a gente viver essa colheita exagerada, a gente tem que ter um coração ensinável, da gente reconhecer, se arrepender, pedir perdão, voltar, fazer de novo, falar, Senhor, me ensina, me mostra, eu errei. Reconhecer, ser humilde mesmo, sabe? É isso. E é o quê? E obedecer. Porque aí o Senhor nos ensina e a gente fala, não, agora eu vou cumprir, eu vou obedecer. Porque o que a gente precisa para viver essa colheita exagerada é a obediência. É obedecer o quê? Porque o propósito é do Senhor. Se a gente fazer qualquer coisa que está fora do propósito, estamos desobedecendo. E estamos o quê? Impedindo de viver o quê? O propósito do Senhor. Então, o que vai acontecer? Vai só atrasar. Só vai fazer a gente de não colher. Vai demorar a colheita. Então, para a gente colher, o que é? Obedecer. E obedecer, né? O Senhor falou muito ao nosso coração. A colheita é exagerada. Só que para isso também eu fiquei pensando, se a gente desobedece, a colheita também é exagerada. Porque o Senhor é justo. E se a gente, né, atrapalha o propósito do Senhor, é sério isso. Então, que a gente também tem que pensar, não ficamos só pensando na parte, né, da colheita. Por isso que quando o Senhor me leva a ler Êxodo, é para a gente ver que não é de qualquer jeito. É com êxodo, é com excelência, é com reverência. Não é simples, porque é algo que a gente está cuidando de algo do Senhor, é algo que Ele nos dá pra gente, né, que Ele tem um governo, mas Ele dá aqui pra gente cuidar, pra gente, né, reinar, pra gente cultivar, pra gente multiplicar, mas pra mostrar a glória dele. Como que a gente vai mostrar a semelhança de Jesus? A gente não tem como a gente fazer de qualquer jeito, não. A gente tem que fazer aqui na perfeição, fazer o melhor. Então, quando o Senhor hoje falando, né, a colheita exagerada, a gente tem que pensar dos dois lados. Se eu desobedecer, eu vou ter uma colheita também. E é exagerada. Porque o quê? Porque o Senhor, Ele é justo. Entende? E se a gente, né, obedecer, a colheita é exagerada. Porque além da gente colher as bênçãos, a gente vai poder abençoar, outras pessoas vão ser abençoadas. E detalhe, e vamos, né, continuar indo rumo à eternidade. Que lá a gente nem imagina como é, né, o que nós vamos viver. Então, o Senhor já está falando. Aqui eu falo que é o Senhor nos preparando para a gente morar na eternidade. Quando Ele fala colheita exagerada, nós vamos ter essa colheita, né, aqui, se a gente obedecer, viver os princípios dEle, praticar. E aí a gente vai colher, vai viver. É nítido. Só que aqui o Senhor já está falando até para a gente do céu, que a gente nem imagina. A gente nem imagina. É muito mais do que a gente pensa. Né? Por isso que o Senhor fala, e quando Ele está falando aqui, né, é novo, é uma colheita nova. É tudo que a gente, né, e aqui eu falo, né, quanto mais a gente obedece ao Senhor, mais Ele está falando o quê? A colheita exagerada. E por quê? Lembra? Quanto mais a gente semeando, a gente plantando coisa boa, a gente só está acumulando mais colheita. A gente está cada vez mais, né, é o Senhor falando, por isso que o Senhor está falando exagerada. E hoje, quando o Senhor falou exagerada, o Senhor está falando hoje para mim e para você a colheita exagerada, porque tem colheita. E é exagerada, ou seja, já é bastante. Porque isso é o quê? É da nossa obediência. É da gente estar aqui todos os dias, né? Recebendo o alimento do Pai e ali nos esforçando. Vamos ter falha. Por isso que o Senhor falou do coração ensinável e obediente. Porque vamos falhar, vamos pecar, mas o Senhor vê o que está no nosso coração. O Senhor sabe se nós estamos se esforçando, querendo fazer a vontade dEle, fazer o melhor, obedecer. O Senhor está conosco, lembra? Ele está conosco. Por isso que a gente não pode parar, a luta vem, né? Aqui vai ter os faraós, que eu falo que são os que estão querendo tentar nos parar, entendeu? Tá querendo acabar com o propósito de Deus, mas aí a colheita deles é exagerada também, entende? Então a gente nem tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar em viver o nosso propósito. Por isso que a gente tem que saber o nosso propósito e falar, todos os dias falar, Senhor, e aí, o que eu faço? Porque o Senhor, Ele é o dono do propósito e ninguém tira. O propósito que o Senhor deu para mim e para você, ninguém tira, o propósito é dEle. Pode o inimigo tentar, ele pode fazer o que ele quiser, ele só vai nos levar a gente ir mais perto do propósito de Deus. Por isso que a gente não pode olhar para os barulhos que está acontecendo, a gente tem que ver o que o Senhor está falando conosco. Porque quando o Senhor hoje falou a colheita exagerada, e aí eu falo que depois na hora da colheita, até quem estava tentando te parar, te atrapalhar, vai receber, vai receber das bênçãos.
Porque se estiver perto, vai ver e vai falar, meu Deus, entende? Aí vai aonde vai vir a parte que vai falar, nossa, eu estava ali tentando atrapalhar. Porque a gente, quando alguém está tentando atrapalhar o propósito que a gente está fazendo para Deus, ele não está atrapalhando nós, ele está atrapalhando é Deus. Só que ele não atrapalha Deus, porque o propósito de Deus vai falar, não, filha, permanece, fica firme que eu vou te forjar. Por isso que o propósito é em nós, através de nós. Porque toda parte que vem tentar nos parar, só vai cada vez nos forjando a gente depender mais de Deus. E aí hoje o Senhor está falando a colheita exagerada, sabe por quê? Porque da nossa obediência, a gente fala, não, Senhor, eu tô contigo, eu vou ficar firme, maior é o Senhor que está em mim, o Senhor tá comigo, e o Senhor fala que eu sou forte, corajoso, eu sou mesmo, não tem mal nenhum que vai parar, porque o propósito do Senhor, a última palavra é do Senhor, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e aí você vai falando mesmo, e vai declarando, porque é o poder da palavra, e aí é onde o inimigo ele vai perdendo as forças, entende? Porque tudo que ele vai fazer é como o faraó, é tentar matar o propósito de Deus. Só que ele não tem poder, entende? Ele só tenta. Por isso que a gente não pode ouvir as vozes que estão sendo usadas por Satanás. Não pode ouvir. Tem que fazer aqui, ó, igual as parteiras. Não dá ouvido. Entendeu? Não dá ouvido. É ouvir a Deus, porque Ele sabe de tudo. E aí, eu sempre tenho um versículo que fala comigo, melhor é o fim do que o começo. A gente vai ver lá o final, qual vai ser. E aí, os que estavam sendo usados pelo inimigo, vai ficar olhando e ainda, talvez ainda vai até desfrutar, porque vai estar perto e vai falar, meu Deus, porque a colheita é exagerada, entende? É isso que o Senhor está falando para mim e para você hoje. Já tem colheita e é exagerada, é o novo de Deus e nós vamos glorificar o nome de Jesus e continuar permanecendo, porque mesmo que a gente venha colheita, vem a batalha, mas maior é Deus que está conosco. A gente tem que saber que nós estamos vivendo um propósito e fazendo parte do quê? Do plano maior que é morar na eternidade. A gente cada dia mais, né, cumprir o que o Senhor já tem para nós, que é viver os princípios dele. Como? Obedecendo. Como? Meditando na palavra, tendo intimidade com ele, orando, né, jejuando, porque não tem como a gente ouvir o Senhor se a gente não tem intimidade com ele. Que a gente possa ter intimidade. Tá aí todo dia, né, fazendo o quê? A colheita é exagerada, mas que a gente possa lembrar, o dono que está nos dando a colheita é o Senhor. E que a nossa intimidade seja maior ainda. A colheita é exagerada e que a nossa intimidade seja mais exagerada ainda com o Senhor. Amém? Para que nós possamos viver, que a colheita continua. A colheita continua. E lembra que esse ano é florescer e desfrutar. Amém? Vou fazer uma oração para nós. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que tu és bom, digno de toda honra, de toda glória. Muito obrigada, Jesus, pela tua misericórdia de nos acordar, Senhor, e já que o Senhor já está falando para nós. A colheita é exagerada, Pai. Ô, Senhor, só o Senhor para nos querer cada dia, Pai, que somos falhos, pecadores, e aqui o Senhor está querendo, falando para nós hoje a colheita é exagerada. Pai, sabemos, ó Pai, que para a gente viver a colheita é a obediência. Pai, que nós possamos ser mesmo, Pai, um coração ensinável, obediente. Pai, que o Senhor venha todos os dias nos ensinar. Ah, Jesus, que nós já temos o teu exemplo, que é andar conforme a vontade do Pai. Ah, Senhor, que sabemos que nós não estamos sozinhos, Pai, que nós possamos ouvir somente a tua voz, que o Senhor venha, Pai, cessar todas as vozes, ó Pai, porque basta uma palavra sua, Pai, mas que nós possamos ouvir a tua voz, que é o dono de todas as coisas, que tem, Pai, o propósito para cada um de nós, que nós possamos, ó Pai, seguir, ó Pai, com ordem mesmo, ó Pai, com a ordem que o Senhor nos dá. Só o Senhor pode, Pai, falar o que nós temos que fazer. Pai, que nós possamos ter uma intimidade, ó Pai, de ouvir somente a tua voz. Pai, que o Senhor venha brindar os nossos corações, as nossas emoções, porque como o Senhor falou, a colheita é exagerada. Sabemos que as nossas emoções também mexem, mas que nós possamos ficar no centro da tua vontade, e saber que a colheita é do Senhor e que toda honra vai ser para o Senhor, toda glória para o Senhor. Pai, eu te louvo. Sei, Pai, que toda colheita exagerada vai mostrar a tua glória, vai mostrar o teu fruto, vai mostrar, Pai, a tua semelhança, que nós lembramos a todo tempo, em declarar, em falar, em mostrar, Pai, e dizer que tu és bom, maravilhoso, e que tudo é o Senhor quem fez, tudo é o Senhor quem faz, que o Senhor é o início e o fim, não há outro, e não tem como a gente pular etapa, tem que viver o processo para colher também, e o processo é te obedecendo e vivendo de fé em fé, para poder colher, Pai, tudo que o Senhor tem para nós, e viver glorificando e dizendo, Pai,
que tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Assim é minha oração nessa semana que já inicia pedindo, Pai, que o Senhor guarda cada um, protege, Pai, e abençoa cada um. Assim é minha oração, no nome que há poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, deixa Jesus te usar, abençoar outras vidas também. Tchau!